Boa noite, senhoras e senhores. Um prazer recebê-los na nossa casa de paz e amor de Jesus. Aos colaboradores, aos amigos que estão lá nas nossas mídias sociais, Facebook e depois no Instagram. Bem, sejam bem-vindos e vamos dar início na nosso evangelho com a seguinte programação hoje. Leitura da mensagem, prece e leitura do Evangelho com a nossa querida Maria Helena. Tema: não vim destruir a lei. O nosso palestrante hoje, o Isaac Gurgonas. Isaac é trabalhador da casa, é um dos dirigentes do trabalho de quinta-feira de manhã, um grande colaborador da nossa casa, meu amigo de muito tempo. Estou feliz de receber ele aqui e receber a todos, né? E as vibrações finais e a prece estará com o nosso Sebastião, colaborador também dos trabalhos das terças-feiras. Coordenação técnica, Wagner Aranha, Vitor Ferraro, hoje Neto, também fazendo parte já no aprendizado aqui para nos ajudar, nosso querido Neto, trabalhador da equipe também. Então vamos iniciar, muita paz, muita luz, que o meigo Jesus, o nosso meigo Rabi, nos envolva nesta noite de evangelho, de paz e de amor. Boa noite. Do livro de mensagens, Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. Volte-se para dentro de você. Tenha alguns minutos reservados diariamente para se comunicar com Deus, que está em seu interior. Ligue-se a Ele, busque-o intensamente nesses momentos. O uso diário da meditação pode trazer grandes mudanças em você. Ajuda-o a solucionar problemas. Você cresce por dentro, alcança uma calma nova, diferente, um indiscutível estado de firmeza interior. Tomando a estrada rumo ao interior, você irá deparar com Deus a esperá-lo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, instrução dos Espíritos, a nova era. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J em um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. E assim, já tranquilizados por essa mensagem, vamos fechando nossos olhos, serenando nossos pensamentos e imaginando Jesus à nossa frente. E agradecendo Jesus por mais um dia aqui nessa casa de bênçãos, na casa de paz e amor. Vamos também agradecendo a Deus por mais um dia de vida, a nossa Mãe Santíssima, por toda a sua proteção. Que a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, nos ampare e nos abençoe nessa noite, nesse Evangelho que fazemos em nome de Jesus, e que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre. E que o nosso palestrante da noite seja envolvido por todos os nossos amigos espirituais com muito carinho. Bom trabalho a todos. Boa noite a todos. É mais uma alegria, uma satisfação estarmos todos juntos para
conversar a respeito de mais um tema do Evangelho, né? E hoje eu vou falar sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E esse capítulo, ele fala a respeito de Moisés, Jesus e da doutrina espírita. E embora entre eles existam séculos de distância, eles estão juntos, eles têm relação entre si. Moisés, nós conhecemos a sua vida através do Antigo Testamento. A sua história, ela é contada em filmes, em livros, e ele ficou conhecido por lançar as pragas do Egito, né, para que ele pudesse libertar o povo hebreu que vivia no cativeiro durante séculos e séculos. Ele também ficou conhecido por ter aberto o mar, dividido o mar em duas partes, para que o povo hebreu pudesse passar e fugir à perseguição dos soldados egípcios. E também por receber de Deus os 10 mandamentos no Monte Sinai. Ele foi, sem dúvida, um dos espíritos de grande envergadura espiritual que já esteve presente aqui na Terra. E ele assumiu várias missões, assumiu várias tarefas, entre elas a de libertar o povo hebreu, que vivia no cativeiro, como eu havia dito, e também para lançar uma luz sobre os caminhos por onde a humanidade teria que trilhar nos séculos futuros. Então ele veio trazer a libertação física e a libertação espiritual numa época de grande insensibilidade humana. E após ele conseguir libertar o seu povo, ele saiu pelo deserto afora. E ele tinha que liderar uma nação. E ele precisava liderá-la de maneira que fosse eficiente. Então, ele liderou, comandou uma nação através de 2 leis: as leis civis e as leis de Deus. As leis civis, elas deveriam que ser duras, teriam que ser rígidas, as rédeas curtas, como se costuma dizer. E daí surgiu o olho por olho e dente por dente, que é famosa, que todos nós conhecemos. Deveria ser uma lei rígida, justamente para que as pessoas pudessem viver minimamente organizadas em sociedade, num ambiente agressivo e inóspito, como era o deserto. E também Moisés comandou, liderou o seu povo através das leis divinas, que foram os 10 mandamentos. E as leis divinas, elas tinham como finalidade fazer que as pessoas crescessem, evoluíssem moralmente e eticamente. E assim, uma lei ancorada na outra lei possibilitaria os sucessos dos planos de Deus, que estava preparando aquele povo, aquela nação, para a ideia, a concepção forte de um Deus único, que embora fosse severo, só queria o bem das pessoas, e também preparando o caminho para a vinda do Messias, o Salvador prometido, tantas vezes anunciado nas antigas Escrituras. Interessante da gente notar que, embora Moisés ele tenha libertado o seu povo, ele mesmo desencarnou antes de entrar na terra prometida, como diz os evangelhos, que era Canaã. Mas, com certeza, a terra prometida estava dentro dele, porque durante toda a sua vida ele seguiu as leis de Deus. Da mesma maneira que o reino de Deus está no coração de cada um de nós, e que para que nós possamos senti-lo na sua profundidade, basta nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Bem, então o povo hebreu, com o passar do tempo, já evoluído e estruturado socialmente e evoluído moralmente e eticamente, propicia campo para a vinda de Jesus. E Jesus reencarna entre o povo hebreu. E quando ele começa a sua vida pública,
ele, conhecedor de toda a história desse povo, ele começa a adaptar todo o conhecimento das pessoas às leis de Deus, aperfeiçoando assim as leis de Deus e extraindo o amor que existia dentro do coração de cada pessoa. Jesus, ele tem essa potencialidade, extrair o que nós temos de melhor dentro de nós. Então, observem, se na lei mosaica falava-se olho por olho, dente por dente, Jesus dizia, perdoai para que vosso Pai possa vos perdoar. Se na lei mosaica era permitido o apedrejamento em praça pública como um ato reprovável socialmente, o que Jesus dizia? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Se na lei mosaica teria que se sentar à mesa para celebrar junto com os seus amigos, mas antes disso teria que se lavar as mãos, porque era uma sociedade que valorizava muito as aparências, Jesus o que dizia? O que torna impuro um homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai do seu coração. E Jesus dizia muito mais coisas. Ele dizia, tendes ouvido o que foi dito. Eu, porém, digo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis estão contidas nestas duas leis, pois quem consegue executar estas duas leis é capaz de executar os 10 mandamentos e muito mais. Então vocês percebem que Jesus, ele não veio desautorizar, nem diminuir, nem modificar as leis mosaicas, e sim, ele veio aperfeiçoar, porque o povo já estava desenvolvido. Se Jesus, ele foi criticado, perseguido, crucificado e morto, não foi porque ele ia contra as leis de Moisés, e sim porque os seus ensinamentos, as suas palavras e as suas atitudes iam de encontro aos poderosos daquela época, que aproveitavam da ignorância e da falta de conhecimento das pessoas para se beneficiarem, pouco se importando se Jesus falava bem ou falava mal de Moisés. E Jesus, conhecedor de todo esse contexto, e sabendo que os seus ensinamentos iriam ser adulterados, ele falava, ai de vós, escribas e fariseus, que são iguais a túmulos caiados, por fora é uma extrema beleza, mas por dentro estão cheios de ossos de pessoas mortas, de toda espécie de imundície. E Jesus falava mais, sabendo que os seus ensinamentos iriam ser adulterados e que as pessoas não estavam suficientemente preparadas para entendê-lo em profundidade, ele diz que enviaria o Consolador prometido. E assim passam-se os séculos. E as pessoas mais amadurecidas intelectualmente e também espiritualmente, também propicia campo para a vinda da doutrina espírita. Então, os espíritos em uma grande movimentação, como se fosse um grande exército de luz, é claro, sobre a orientação de Jesus, começa a atuar no coletivo encarnado, ou seja, nas pessoas encarnadas, para que a doutrina espírita pudesse se fazer conhecida, como mais tarde ficou conhecida com o nome de Espiritismo e que conhecemos até hoje. E usando os conhecimentos intelectuais do Sr. Allan Kardec e toda a sua bagagem reencarnatória, certa noite ele foi convidado para ir em uma sessão muito famosa que estava passando em Paris, que era o fenômeno das mesas que giravam no ar e respondiam às perguntas das pessoas. Inicialmente, perguntas frívolas, sem importância, porque as pessoas usavam aquela sessão como mera distração. Mas,
Allan Kardec, na sua sensibilidade, ele percebeu que se havia resposta às perguntas, deveria existir um princípio inteligente por trás de tudo aquilo. Então, deste momento em diante, começou o diálogo entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano material, o plano dos desencarnados e o plano dos desencarnados, descortinando um mundo tão desconhecido quanto belo, aonde nós tomamos consciência da existência de várias leis, que são as leis morais, tão profunda e importante dentro da doutrina espírita, que estão escritas no Livro dos Espíritos. E dentro desta lei, nós tomamos conhecimento da lei da encarnação, que nós não morremos no sentido, como nós entendíamos antes, como deixar de existir. Porque morrer, deixar de existir, seria uma atitude completamente sem lógica, amor e caridade por parte de Deus. Porque como que ele poderia criar uma vida que com o passar do tempo fosse caminhar para o nada? O nada, ele não existe, porque nós somos imortais. E isto mudou tudo. Mudou a nossa relação de lidar com a morte, principalmente a morte dos nossos entes queridos, porque nós ficamos sabendo que nós vamos reencontrá-los em outras vidas, em novos planos da existência humana. Isso trouxe mais alívio, tirou aquele peso, aquela tristeza de nossos corações. Um exemplo muito forte disso é aquele filme maravilhoso, As Mães de Chico Xavier. Creio que todos nós aqui já assistimos, né? Vocês vejam bem quanta esperança, alívio, quantas dores aquelas mãos de luz tirou dos corações das mãezinhas que tiveram seus filhos desencarnados antes dela, partiram antes das mãezinhas. Então, a lei da reencarnação, ela trouxe um alívio incrível, abriu os nossos horizontes. E também ela pode explicar, e somente ela pode explicar, porque nós vemos tantas desigualdades sociais, tantas injustiças nos nossos dia a dia. Porque nós ficamos sabendo que através do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho que devemos seguir, que queremos seguir, mas também nós somos responsáveis por seguir estes caminhos. E também, como diz aquele ditado, a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí está a verdadeira justiça de Deus. Mas, meus amigos, até agora nós falamos só de leis. Mas especificamente, para que servem as leis de Deus? Ora, as leis de Deus servem para iluminar os nossos caminhos, aonde quer que nós estejamos, em que situação nós estivermos passando. A lei de Deus está gravada na nossa consciência e no nosso coração também. Dizem que a lei de Deus é a lei do amor. Esta lei do amor que nós ainda estamos aprendendo, que nós ainda estamos nos aprofundando nela. E com o passar das sucessivas existências, cada vez nós vamos entender mais profundamente a lei do amor. E para que nós possamos assim dar um exemplo da evolução da lei do amor com o tempo, e já que nós estamos falando de Moisés, Jesus e da doutrina espírita, na época de Moisés, nós tínhamos o amadurecimento espiritual de uma criança. E víamos o mundo pelo prisma, pela ótica de uma criança. Fomos crescendo, evoluindo, e na época de Jesus, nós adquirimos o amadurecimento espiritual de um adolescente. E víamos o mundo
pela ótica de um adolescente. No advento da doutrina espírita, nós adquirimos o amadurecimento espiritual de um adulto e vemos o mundo pelo olhar de um adulto. E o que isso significa? Significa que nós não temos mais a imaturidade de uma criança, nem os sonhos de um adolescente, mas nós temos a maturidade de um adulto, e isso mudou tudo porque aumentou a nossa responsabilidade, porque nós já compreendemos o Evangelho de maneira direta e, principalmente, nós temos condições de colocá-lo em prática. Basta somente a nossa boa vontade. Mas, como Deus é bom e Ele só faz coisas boas, Ele não nos deixou sozinho para esta jornada, para esta empreitada, de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Por isso que Ele nos trouxe os ensinamentos de Moisés, o Evangelho através de Jesus e todos esses ensinamentos da doutrina espírita. Todos fizeram a sua parte, basta que nós possamos fazer a nossa parte também. E para encerrar, se eu tiver mais um minuto, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Já que nós estamos falando dessas três figuras que marcaram a história espiritual e mudaram o rumo da história do mundo, e falando de Moisés, certa vez eu perguntei para um professor de filosofia e teologia numa das faculdades conhecidas aqui de São Paulo e fiz a seguinte pergunta para ele: como que o senhor explica Moisés dividindo o mar em dois para que o povo hebreu pudesse passar e fugir à perseguição? E eu fiquei prestando bastante atenção como ele iria responder uma pergunta tão difícil quanto inacreditável, né? Difícil de se acreditar, de acontecer. E ele me respondeu de uma maneira muito interessante, tranquila, da seguinte maneira: é que Deus, Ele faz de tudo, até o impossível e improvável, segundo as nossas concepções, para libertar o homem da escravidão de si mesmo. Então, eu achei uma resposta muito interessante e que nós possamos também aproveitar esse divisor de águas que a doutrina espírita veio proporcionar e evoluir cada vez mais. Meus amigos, espero que eu possa ter passado um pouquinho que esse livro nos tenha a nos dizer e que todos possamos ter um bom término de trabalho. Muito obrigado. Alô? Agora vamos nos concentrar ainda mais aqui nessa casa de paz e amor, para podermos receber essa energia do plano espiritual, para que possamos renovar os nossos pensamentos. Vamos nos concentrar aqui, esquecer dos problemas de casa, do trabalho. Aproveita esse momento que é você, Jesus e a espiritualidade amiga. Vamos renovar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos conversar com Jesus, para que Ele nos dê força, discernimento, para que essa doutrina, que é a terceira revelação explicada pelo nosso palestrante da noite, que essa doutrina nos dê embasamento para entender o que está passando pelo mundo, o que está passando por nós. Agradecemos, Senhor, por essa noite estar aqui, sobre Sua presença,
sobre a presença dessa espiritualidade que tanto nos ajuda, aonde estivermos, aqui, às vezes em casa, na madrugada, sozinhos, em momentos difíceis, nos apeguemos ao Evangelho, a Jesus e agradecemos essa doutrina. E agora um pouco mais tranquilos, revigorizados, mais calmos, serenos, com a nossa fé aumentada, vamos expandir, vamos imaginar agora alguém num leito de hospital, ou alguma pessoa com uma necessidade, alguma pessoa triste que vem à nossa cabeça, problemas financeiros, depressão, que possa chegar um pouco dessa energia que recebemos aqui, que possa chegar a essa pessoa, que ela também possa se acalmar, se tranquilizar, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mas que ela possa também ter força, ter coragem para enfrentar as situações, que ela possa ser agora, independente da dificuldade que esteja passando, que através de nós, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, que façamos uma ponte até essa pessoa no hospital, em casa, que ela possa também ser atingida nesse momento. E pedimos também agora que Jesus vá até o nosso lar, vamos abrir as portas para Ele, abrir as janelas, que Ele possa ir em cada cômodo da nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala. Imagine Jesus passeando dentro da sua casa, levando até alguém que mora lá ou que mora sozinho, deixando a sua casa em paz e tranquilidade, retirando aqueles miasmos, aquelas energias, brigas, confusões. Vamos imaginar luz, que a sua casa seja um foco de luz e que essa luz cresça, atinge o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de cima, que possa crescer essa luz pela sua rua, pelo seu bairro. Vamos imaginar um foco de ponto positivo, um foco de energia transbordando, para que as pessoas possam ser mais serenas, tranquilas, enfrentar as dificuldades. Que possamos, todos nós, ser ponte de melhoria nesse momento, começando por nós mesmos. Imaginemos também agora nossas garrafas de água, o nosso filtro, a nossa caixa d'água. Imaginemos que a natureza, que o plano espiritual despeja nesse momento os bálsamos necessários para a saúde, para a paz. Imagine o vasilhame, o filtro, a garrafa d'água, que o plano espiritual atua nesse momento, para que todos que bebam aquela água possam também se acalmar, seja um remédio físico, mental e espiritual. Nesses momentos de tantas dificuldades que o maluco está passando, é tão bom estar aqui hoje, reforçando nossa fé e levando a quem precisa, através dessa onda de pensamento, essa onda de energia que vem do plano espiritual, vem até nós, passa por nós e que chegam às pessoas que precisam nesse momento. Agradecemos assim então a Jesus por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Agradecemos por essa doutrina que nos dá a chance de refletir melhor, de reflexionar. Porém, essa doutrina que tem que ser estudada, que tem que ser praticada, e que conseguimos, Senhor, praticar essa doutrina. Que conseguimos, Senhor, através de Ti, nos acalmarmos, mantermos nossa fé, mantermos os nossos pensamentos positivos.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado ao plano espiritual, ao nosso anjo protetor, que cada um de nós temos um anjo protetor. Agradecemos a Ele a oportunidade de estar aqui hoje. Pedimos a Ele intuições e que possamos, Senhor, ter uma semana de paz, de harmonia, de coragem, de fé, de bons sentimentos e de estarmos preparados, Senhor. Muito obrigado, uma boa semana, graças a Deus. Boa noite a todos, agradecemos, vamos sair sem aglomerações, até terça-feira para o próximo Evangelho. Boa noite.